O sol ainda nem tinha nascido quando Luísa abriu os olhos, o coração já disparado pela ansiedade que a consumia todas as manhãs. O silêncio da casa era perturbador, como se o próprio ar soubesse que ela precisava se mover com o mínimo de ruído possível. Respirou fundo, sentindo o cheiro da madeira antiga e da terra seca que entrava pelas frestas da janela mal vedada. Levantou-se devagar, cada movimento calculado para não fazer o estrado da cama ranger. Um hematoma amarelado em seu braço, lembrança da última vez que Alberto perdera a paciência, ainda doía quando ela se espreguiçava. Tinha que se apressar. O patrão acordaria em breve, e o café precisava estar pronto e quente, exatamente como ele exigia. A cozinha, iluminada apenas pela luz fraca de uma lamparina, parecia ainda mais desgastada sob aquela penumbra. Luísa acendeu o fogão a lenha com habilidade, seus dedos ásperos e calejados de tanto trabalhar movendo-se com a precisão de quem repete o mesmo ritual há anos. Aos 32 anos, seu corpo já mostrava o desgaste de uma vida inteira dedicada ao trabalho pesado. Enquanto a água esquentava, Luísa permitiu-se um momento de fraqueza. Olhou pela janela da cozinha para o estábulo ao fundo da propriedade. Sabia que Ventania estaria lá, provavelmente acordado também, tão acostumado à rotina quanto ela. Uma pontada de ternura aqueceu seu peito. Aquele cavalo era o único ser vivo que parecia entender sua dor. Seus pensamentos foram interrompidos pelo assobio da chaleira. Rapidamente preparou o café forte que Alberto gostava, separou o pão que havia assado na tarde anterior e organizou a mesa como sabia que ele preferia. A precisão de seus movimentos refletia o medo de errar, até nos menores detalhes. O sol começava a colorir o horizonte quando ouviu os passos pesados descendo a escada principal. Alberto Santos, dono da fazenda Ouro Verde, uma das mais prósperas da região, entrou na cozinha com aquela expressão de permanente insatisfação. Alto, com seus 50 anos bem conservados e sempre vestido impecavelmente mesmo nas primeiras horas do dia, ele representava tudo o que Luísa havia aprendido a temer. "Bom dia, patrão", ela murmurou, mantendo os olhos baixos. Alberto não respondeu. Sentou-se à cabeceira da mesa e esperou que ela servisse o café. Seu silêncio era mais aterrorizante que qualquer grito. Luísa podia sentir o olhar dele avaliando cada movimento seu, procurando o menor erro para poder criticá-la. "O café está frio", ele disse finalmente, empurrando a xícara com desdém. Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era impossível que estivesse frio. Ela havia acabado de servir diretamente do bule fumegante. "Me desculpe, senhor. Vou preparar outro imediatamente." "Inútil como sempre", ele comentou, a voz carregada de desprezo. 5 anos trabalhando nesta casa e ainda não aprendeu a fazer um café decente. Luísa mordeu o lábio, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Não era o café que estava errado. Alberto simplesmente precisava encontrar algo para criticar, para diminuí-la. Era assim todos os dias desde que ela chegara àquela fazenda, fugindo da miséria após perder os pais. O que começara como uma oportunidade de trabalho havia se transformado em uma prisão de humilhações constantes. "Sabe por que eu não te mando embora?" Alberto continuou, observando-a enquanto ela preparava mais café com mãos trêmulas. "Porque ninguém mais te aceitaria. Quem iria querer uma empregada tão incompetente?" Cada palavra era um golpe, martelando a autoestima já fragilizada de Luísa. O pior é que, depois de tanto tempo ouvindo aquilo, ela começara a acreditar. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela realmente não servisse para nada melhor. "E não se esqueça de limpar o escritório hoje. Os compradores de café virão à tarde, e não quero que vejam a sujeira que você deixou ontem." Luísa assentiu em silêncio. Não havia sujeira alguma. Ela havia esfregado aquele piso até suas mãos ficarem em carne viva, mas sabia que não adiantava argumentar. Assim que Alberto terminou o desjejum e saiu para supervisionar o trabalho nos cafezais, Luísa finalmente respirou. Aqueles breves momentos de solidão eram seu único alívio. Rapidamente lavou a louça e organizou a cozinha, sabendo que tinha uma longa lista de tarefas pela frente.
Antes de começar a limpeza do escritório, porém, permitiu-se um pequeno desvio na rotina. Pegou uma maçã da fruteira e dirigiu-se ao estábulo nos fundos da propriedade. O cheiro de feno fresco e a penumbra acolhedora do lugar sempre traziam uma estranha sensação de paz. Ventania, um magnífico andaluz de pelagem negra como carvão, relinchou suavemente ao vê-la, como se a saudasse. "Bom dia, amigo", Luísa sussurrou, aproximando-se com cuidado. Ventania era o orgulho de Alberto, seu cavalo de exposição, vencedor de vários prêmios regionais. Por isso mesmo, era o único animal que o patrão não permitia que os funcionários montassem ou sequer tocassem. Apenas o tratador oficial e Alberto tinham essa permissão. Mas quando ninguém estava por perto, Luísa e Ventania desenvolveram uma amizade clandestina. Ela estendeu a maçã na palma aberta e o cavalo aceitou o presente com delicadeza, seus olhos inteligentes fixos nela. Luísa acariciou o pescoço forte do animal, sentindo a textura sedosa da crina escura entre seus dedos. "Você é o único que me vê de verdade", ela murmurou, encostando a testa no focinho de Ventania. "É o único que não me julga." O cavalo bufou suavemente, como se concordasse. Aqueles poucos minutos no estábulo eram o único momento do dia em que Luísa se sentia valorizada, em que não precisava se encolher ou temer palavras cruéis. Um barulho de passos fez com que ela se afastasse rapidamente. Miguel, o filho de 17 anos de Alberto, entrou no estábulo. Ao contrário do pai, Miguel nunca tratava Luísa com desprezo. Na verdade, o rapaz parecia ser a única pessoa naquela casa que a enxergava como um ser humano. "Desculpe, não queria assustar você", ele disse, notando seu nervosismo. "Meu pai mandou dizer que os compradores chegaram mais cedo. Ele quer você na casa principal agora." Luísa empalideceu. O escritório. Ela ainda não tinha começado a limpeza. Alberto ficaria furioso. "Obrigada por avisar, Miguel. Estou indo imediatamente." O rapaz hesitou por um momento. Ele está de mau humor hoje, mais que o normal. A advertência velada fez Luísa engolir em seco. "Entendo." Enquanto corria de volta para a casa, o coração martelando no peito, Luísa sentiu aquela familiar sensação de aperto na garganta. Por que continuava naquela situação? Por que não juntava suas poucas coisas e ia embora? A resposta era simples e dolorosa. Não tinha para onde ir. Sem família, sem amigos, sem dinheiro guardado e com a reputação manchada pelas mentiras que Alberto espalhava sobre sua incompetência, que portas se abririam para ela? Pelo menos ali tinha um teto, comida e, nos momentos secretos com Ventania, um pouco de dignidade. A cena que encontrou na sala de estar era exatamente o que temia. Alberto, de pé junto à janela, conversava com 2 homens de terno. Seu rosto se contorceu em uma expressão de fúria controlada quando a viu entrar. "Ah, finalmente resolveu aparecer", ele disse com um sorriso falso para os visitantes. "Minha empregada, sempre atrasada. Senhores, peço desculpas pelo estado da casa. É difícil encontrar bons funcionários hoje em dia." Luísa baixou a cabeça, sentindo o rosto queimar de vergonha. Os 2 homens lançaram olhares de simpatia em sua direção, mas ninguém ousava contradizer Alberto Santos. "Sirva café aos nossos convidados", ele ordenou. "E desta vez, certifique-se de que esteja quente." A tarde se arrastou como uma tortura. Luísa serviu café, biscoitos, organizou documentos sob o olhar vigilante de Alberto, que não perdia uma oportunidade de fazer comentários depreciativos sobre seu trabalho. A cada frase dele, ela se sentia menor, mais insignificante. Quando finalmente os compradores partiram, Alberto fechou a porta e virou-se para ela. Seu olhar era gélido. "Você me fez passar vergonha na frente deles." "Não foi minha intenção, senhor", Luísa murmurou, já sabendo que não adiantaria explicar. "Nunca é sua intenção, não é? Mas você sempre consegue arruinar tudo." Ele aproximou-se e Luísa recuou instintivamente. "Amanhã quero esta casa impecável. Os Mendonça virão jantar, e se algo der errado..." Deixou a ameaça no ar, pegou seu chapéu e saiu batendo a porta. Luísa permitiu-se alguns segundos de fraqueza,
apoiada na parede, respirando com dificuldade. Era sempre assim. Críticas pela manhã, humilhações durante o dia, ameaças ao entardecer. Um ciclo interminável que parecia não ter escapatória. Depois de completar suas tarefas, já com o sol se pondo, Luísa voltou ao estábulo. Precisava daquele momento de paz antes que a noite chegasse, antes que tivesse que enfrentar outro dia exatamente igual. Ventania a recebeu com o mesmo carinho de sempre. Luísa entrou na baia e sentou-se no feno ao lado do cavalo, que pareceu entender sua necessidade de conforto. Em silêncio, deixou as lágrimas caírem, enquanto acariciava o pelo macio do animal. Um dia isso vai acabar, ela prometeu, tanto para si mesma quanto para o cavalo. Um dia seremos livres. Mal sabia Luísa que esse dia chegaria mais cedo do que imaginava, e que Ventania seria a chave para sua libertação. A manhã seguinte trouxe consigo uma chuva fina que embaçava as janelas da casa principal. Luísa havia acordado ainda mais cedo, determinada a não dar motivos para as críticas de Alberto. O jantar com os Mendonça seria naquela noite, e ela sabia que o patrão estaria especialmente exigente. Enquanto limpava os cristais que seriam usados na recepção, seus pensamentos vagaram para o sonho que tivera. Nele, cavalgava Ventania por campos abertos, o vento em seu rosto, completamente livre. Era um sonho recorrente que sempre a deixava com uma sensação agridoce ao despertar. A doçura da liberdade imaginada e a amargura da realidade que a aguardava. Esfregue direito esses copos. Da última vez ficaram com manchas. A voz de Alberto a sobressaltou, fazendo-a quase derrubar uma das taças. Ele surgira silenciosamente à porta da sala de jantar, observando-a com aquele olhar crítico que parecia enxergar defeitos invisíveis a qualquer outro. Sim, senhor. Estou polindo com cuidado, ela respondeu, mantendo os olhos fixos no trabalho. Os Mendonça são pessoas importantes. O senhor Mendonça está interessado em comprar parte das minhas terras para expandir seus negócios. Não posso me dar ao luxo de parecer alguém que mantém uma casa mal cuidada. Ele se aproximou examinando a louça. E use o vestido cinza hoje. Pelo menos é discreto o suficiente para não envergonhar a casa. O vestido cinza era o mais velho que Luísa possuía, com um remendo quase imperceptível na lateral que ela mesma fizera. Alberto sabia disso. Era mais uma forma sutil de lembrá-la de sua posição. E não se esqueça de preparar aquele pudim que você faz. É a única coisa que presta na sua cozinha. O comentário era o mais próximo de um elogio que Alberto já lhe dirigira, mas mesmo assim vinha embrulhado em desprezo. Luísa assentiu, sem confiar na própria voz para responder. Depois que ele saiu, ela respirou fundo várias vezes, tentando acalmar o coração acelerado. A presença de Alberto sempre causava esse efeito nela, um misto de medo e ansiedade que tornava difícil até mesmo respirar normalmente. A chuva aumentou durante a tarde, transformando-se em uma tempestade que fustigava as janelas da cozinha enquanto Luísa preparava os pratos para o jantar. O pudim já estava pronto, assim como o ensopado de carne que era a especialidade da casa. Suas mãos trabalhavam automaticamente, cortando legumes, temperando molhos, enquanto sua mente se permitia um breve escape. Pensava em Ventania, que não pudera visitar pela manhã devido à chuva. Imaginou como seria montar nele de verdade, não apenas em sonhos. Alberto nunca permitiria, claro. Para ele, Luísa não tinha o refinamento necessário para montar um animal de raça como Ventania. Você provavelmente o estragaria, ele dissera certa vez, quando a flagrou admirando o cavalo à distância. Um trovão particularmente forte a despertou de seus devaneios. Através da janela, viu relâmpagos iluminarem o céu escurecido. Preocupou-se com Ventania. O animal nunca lidara bem com tempestades. Várias vezes o encontrara agitado em noites como aquela, relinchando e batendo os cascos no chão de sua baia. Estava considerando fazer uma rápida visita ao estábulo quando Miguel entrou na cozinha, os cabelos molhados pela chuva. Ventania está muito nervoso, ele disse, pegando uma toalha para se secar. Acho que a tempestade o assustou. Papai está ocupado com os preparativos para os Mendonça e mandou que eu o acalmasse.
mas não estou conseguindo. Luísa hesitou. Se Alberto descobrisse que ela estava no estábulo em vez de finalizar os preparativos para o jantar... Não se preocupe. Miguel pareceu ler seus pensamentos. Vou dizer que você estava me ajudando a pedido dele se ele perguntar. Você é a única que consegue acalmar Ventania quando ele fica assim. Era verdade, embora Alberto jamais admitisse. Havia algo na presença suave de Luísa que tranquilizava o animal. Ela balançou a cabeça indecisa. Os convidados chegariam em menos de 2 horas e ainda tinha tanto a fazer. Por favor, insistiu Miguel. Estou preocupado com ele. O tom genuíno do rapaz a convenceu. Está bem, mas preciso ser rápida. Ambos correram pelo caminho enlameado até o estábulo, a chuva golpeando seus rostos com força. Ao chegarem, o estado de ventania confirmou os temores de Miguel. O cavalo estava agitado, relinchando alto a cada trovão, suas patas batendo furiosamente contra a porta da baia. Calma, garoto. Luísa aproximou-se devagar, sua voz suave contrastando com a violência da tempestade. Está tudo bem. Ventania relinchou novamente, mas seus olhos focaram nela. Havia reconhecimento ali, talvez até mesmo alívio. Luísa estendeu a mão lentamente, deixando que o cavalo sentisse seu cheiro antes de tocar o focinho úmido. Isso, bom menino. É só uma tempestade. Vai passar. Miguel observava maravilhado como o animal gradualmente se acalmava sob o toque de Luísa. Seus olhos alternavam entre o cavalo e a mulher, uma expressão de admiração e algo mais que ela não conseguia identificar. Você tem um dom, ele comentou. Ventania nunca responde assim a mais ninguém. Luísa sentiu o rosto aquecer com o elogio inesperado. Acho que ele só sabe que não vou machucá-lo. Assim como ele sabe que meu pai o faria se continuasse agitado, Miguel disse com amargura. A observação pegou Luísa de surpresa. Miguel raramente criticava o pai abertamente, embora ela sempre suspeitasse que o rapaz não aprovava a maneira como Alberto tratava pessoas e animais. Seu pai apenas tem métodos diferentes, ela respondeu diplomaticamente, ainda acariciando a crina de ventania. Miguel soltou um riso sem humor. Métodos diferentes? É assim que chamamos crueldade agora? Ele se aproximou, abaixando a voz. Eu vejo como ele trata você, Luísa, como trata todos. Não é certo. Ela desviou o olhar, desconfortável. Era perigoso falar assim sobre Alberto, mesmo sabendo que era verdade. As paredes na fazenda Ouro Verde tinham ouvidos, e criticar o patrão poderia trazer consequências graves. Estou bem, Miguel, não se preocupe comigo. Mas eu me preocupo, ele insistiu dando um passo em sua direção. Você merece mais do que isso. Merece ser tratada com respeito. Ventania bufou suavemente como se concordasse. O cavalo estava calmo agora, seu olhar atento focado em Luísa. Preciso voltar, ela disse, subitamente consciente de quanto tempo havia passado. Os convidados chegarão em breve. Miguel assentiu, relutante. Vá na frente. Vou verificar as outras baias antes de voltar. Luísa saiu correndo do estábulo, a chuva já amainando um pouco. Entrou pela porta dos fundos, esperando não encontrar Alberto. Para seu alívio, conseguiu voltar à cozinha sem ser vista. Pouco depois, os primeiros carros chegaram à entrada da fazenda. Luísa observou pela janela da cozinha enquanto Alberto recebia os Mendonça. O senhor Geraldo, um homem corpulento com bigode espesso, sua esposa Dora, uma mulher elegante de meia idade, e o filho deles, Eduardo, que parecia ter a mesma idade de Miguel. O jantar transcorreu como era de se esperar. Luísa serviu os pratos, permanecendo invisível como Alberto sempre exigia. Eles não vieram para ver a empregada, ele costumava dizer, mas notou os olhares de Eduardo seguindo-a pela sala, um interesse não disfarçado que a deixou desconfortável. Quando serviu o pudim, ouviu um trecho da conversa entre Alberto e Geraldo Mendonça. Então está decidido, dizia Mendonça, erguendo sua taça de vinho. Assinamos os papéis na próxima semana. As terras ao norte passarão para mim, e você terá capital para expandir a produção de café. Um excelente negócio para ambos. Alberto concordou,
seu rosto iluminado pela satisfação de um acordo vantajoso. E quanto ao cavalo? Eduardo perguntou subitamente. Aquele andaluz negro que vimos no estábulo quando chegamos é magnífico. Alberto sorriu com orgulho. Ventania, minha maior aquisição, ganhador de 3 exposições regionais. Meu filho é um entusiasta do hipismo, explicou Geraldo. Ficou encantado com seu animal. Gostaria de comprá-lo, Eduardo declarou, surpreendendo até mesmo o pai. Nome seu preço. Luísa congelou, a colher de sobremesa suspensa no ar. Vender Ventania? O coração dela apertou ao imaginar o cavalo longe dali. Seria perder seu único amigo, seu único consolo. Alberto pareceu considerar a proposta por um momento. Ventania não está à venda. Ele tem um valor sentimental para mim. Valor sentimental? Miguel, que estivera quieto até então, não conseguiu conter o sarcasmo. Desde quando você... Miguel! Alberto o interrompeu com um olhar severo. Nossos convidados não estão interessados na sua opinião. Um silêncio constrangedor pairou sobre a mesa. Luísa continuou servindo o pudim, evitando olhar para qualquer um dos presentes. Reconsidere minha oferta, Eduardo insistiu, quebrando o silêncio. Estou disposto a pagar mais do que ele vale. Veremos, Alberto respondeu vagamente. Agora, que tal conversarmos sobre a colheita deste ano? Foi excepcional apesar das chuvas. O assunto mudou, mas Luísa não conseguia parar de pensar na possibilidade de Ventania ser vendido. Enquanto recolhia os pratos na cozinha, uma ideia absurda e aterrorizante começou a se formar em sua mente. Se Alberto vendesse Ventania, ela perderia a única coisa que tornava sua vida suportável naquela fazenda. Não podia permitir que isso acontecesse. De alguma forma, precisava impedir. Depois que os Mendonça partiram, Luísa terminou de limpar a cozinha sob o olhar vigilante de Alberto. Ele parecia satisfeito com o resultado do jantar, o que geralmente significava menos críticas, mas ela não baixou a guarda. Anos de experiência haviam lhe ensinado que o humor do patrão podia mudar tão rapidamente quanto o tempo durante a primavera. O pudim esteve aceitável, ele comentou enquanto ela guardava os últimos talheres. Vindo de Alberto, aquilo era quase um elogio extravagante. Os Mendonça ficaram impressionados. O negócio está praticamente fechado. Luísa apenas assentiu, concentrada em terminar suas tarefas, sem chamar atenção para si mesma. Sua mente, porém, estava fixa na conversa sobre Ventania. Precisava saber se Alberto consideraria seriamente vender o cavalo. O senhor pensou na proposta do jovem Mendonça? Ela perguntou finalmente, sem conseguir conter sua preocupação. Sobre Ventania? Alberto levantou os olhos, surpreso pela pergunta inesperada. Luísa raramente iniciava conversas ou questionava qualquer coisa. E por que isso seria da sua conta? Ele rebateu, a voz novamente áspera. Luísa engoliu em seco, arrependendo-se imediatamente de ter falado. Perdão, senhor. Só estava curiosa porque o cavalo parece importante para a fazenda. Importante para a fazenda ou importante para você? Alberto estreitou os olhos, observando-a com uma intensidade perturbadora. Miguel me contou que você estava no estábulo hoje, acalmando Ventania durante a tempestade. O estômago de Luísa afundou. Então Miguel não conseguira esconder sua visita ao estábulo. O cavalo estava muito agitado. Miguel pediu minha ajuda porque o senhor estava ocupado com os preparativos para o jantar. E desde quando você entende de cavalos? Alberto se aproximou, seu rosto a centímetros do dela. Ventania é um puro sangue valioso, não um animal qualquer para uma empregada acariciar quando se sente solitária. O desdém em sua voz fez Luísa recuar instintivamente, até sentir a borda da pia pressionando suas costas. Não havia para onde fugir. Não vou vender Ventania, Alberto continuou, para alívio dela. Não por enquanto, pelo menos. Mas quero deixar bem claro, você não deve mais entrar naquele estábulo sem minha autorização expressa. Entendeu? Sim, senhor, ela murmurou, os olhos fixos no chão.
Olhe para mim quando falo com você, ele ordenou, segurando-a pelo queixo e forçando-a a encará-lo. Se eu souber que você desobedeceu, haverá consequências. Não pense que não posso substituir você por alguém mais obediente. Luísa sentiu as lágrimas se formando, mas não se atreveu a derramá-las. Sabia que chorar apenas aumentaria a raiva dele. Entendido, senhor. Não acontecerá novamente. Alberto a soltou com um movimento brusco. Agora termine aqui e vá para o seu quarto. Quero que acorde cedo amanhã. Os trabalhadores começarão a colheita do café no Campo Norte e preciso que você prepare o almoço para todos eles. Assim que ele saiu da cozinha, Luísa deixou-se escorregar até o chão, tremendo. A proibição de ver Ventania era um golpe que não esperava. Aqueles breves momentos no estábulo eram seu único conforto. A única coisa que a mantinha são naquela vida de abusos constantes. E agora nem isso ela poderia ter. Subiu para seu quarto nos fundos da casa depois de terminar a limpeza, o corpo dolorido pelo esforço do dia. Pela janela pequena, podia ver o estábulo iluminado pela lua que agora brilhava no céu limpo após a tempestade. Pensou em Ventania, sozinho lá, e seu coração doeu. Foi um sono agitado e repleto de pesadelos. Luísa acordou sobressaltada várias vezes, com a sensação opressiva de estar sendo perseguida. Em um dos sonhos, corria desesperadamente por um cafezal interminável enquanto a risada de Alberto ecoava atrás dela. A manhã chegou com o canto dos galos e o barulho distante dos trabalhadores que já se dirigiam para os campos. Luísa levantou-se antes mesmo do sol, determinada a cumprir suas obrigações sem dar motivos para reclamações. A ameaça de Alberto pairava sobre ela como uma nuvem escura. Foi ao preparar o café da manhã que ouviu a discussão. As vozes exaltadas vinham da sala. Alberto e Miguel, aparentemente em uma acalorada discordância. Não pode tratar as pessoas assim. A voz de Miguel soava indignada. Você a ameaçou por nada. Não me diga como administrar minha própria casa. Alberto respondeu, a fúria evidente em cada palavra. Aquela mulher estava se intrometendo em assuntos que não lhe dizem respeito. Ela só estava ajudando. Ventania confia nela mais do que em qualquer outro. Até você sabe disso. Um som seco de tapa fez Luísa estremecer. Houve um breve silêncio. Então a voz de Alberto, agora perigosamente baixa. Nunca mais fale comigo assim. Sou seu pai, e você me deve respeito. E quanto à empregada, ela tem sorte de ainda estar aqui depois do desrespeito de ontem. Passos pesados se dirigiram à porta da frente, seguidos pelo som da porta batendo com força. Luísa voltou rapidamente a seus afazeres, o coração acelerado pela discussão que acabara de ouvir. Miguel havia se arriscado para defendê-la. Isso a comoveu e assustou ao mesmo tempo. Não queria ser motivo de conflito entre pai e filho. Alguns minutos depois, Miguel entrou na cozinha. Um hematoma começava a se formar em sua bochecha esquerda. Seu rosto? Luísa não conseguiu evitar o comentário, a preocupação evidente em sua voz. Não é nada, ele respondeu, tocando o local dolorido. Já estou acostumado com o temperamento dele. Não devia ter me defendido. Ela disse, servindo-lhe uma xícara de café. Só vai piorar as coisas para você. Miguel tomou um gole da bebida quente antes de responder. Alguém precisa enfrentá-lo, Luísa. Não é justo o modo como ele trata você. Como trata todos. E agora ouvi que está considerando a proposta dos Mendonça. O sangue de Luísa gelou. Mas ele me disse ontem que não venderia Ventania. Mudou de ideia quando Eduardo Mendonça ligou esta manhã oferecendo o dobro do valor de mercado. Miguel balançou a cabeça, desgostado. Para meu pai, tudo tem um preço. Até mesmo o cavalo pelo qual ele dizia ter valor sentimental. Luísa sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. A ideia de perder Ventania, somada à proibição de vê-lo, era mais do que podia suportar. Quando? Foi tudo o que conseguiu perguntar, a voz embargada. Na próxima semana, provavelmente. Eduardo virá buscar Ventania depois que os contratos das terras forem assinados. Miguel observou a expressão desolada de Luísa.
Sinto muito. Sei o quanto ele significa para você. Antes que Luísa pudesse responder, ouviram o barulho do carro de Alberto retornando. Miguel apressou-se em terminar seu café. Tenha cuidado, ele avisou em voz baixa. Meu pai está de péssimo humor hoje. O aviso era desnecessário. Luísa já podia sentir a tempestade se aproximando. O resto do dia transcorreu em uma tensão silenciosa. Alberto mal falava, limitando-se a lançar ordens bruscas e olhares ameaçadores. Luísa movimentava-se pela casa como um fantasma, cumprindo suas tarefas com eficiência mecânica, enquanto sua mente trabalhava freneticamente. A ideia de Ventania sendo levado dali, submetido aos caprichos de Eduardo Mendonça, um jovem que ela instintivamente desconfiava, era insuportável. Mais do que isso, era o ponto de ruptura após anos de humilhações e abusos. Algo precisava ser feito. E pela primeira vez em muito tempo, Luísa sentiu uma determinação crescendo dentro de si. À noite, depois que todos se recolheram, ela ficou deitada em sua cama, os olhos fixos no teto. Não conseguiria dormir, não com o turbilhão de pensamentos que a assaltava. Lentamente, um plano começou a se formar em sua mente. Um plano tão ousado e desesperado que a assustava. Levantou-se silenciosamente e foi até a pequena cômoda onde guardava seus poucos pertences. De uma gaveta retirou a única lembrança que tinha de sua mãe. Um broche prateado em formato de rosa. Era a única coisa de valor que possuía, algo que jamais considerara vender, mesmo nos momentos de maior necessidade. Agora, porém, ele poderia ser sua salvação. E a de Ventania. Com cuidado para não fazer barulho, Luísa recolheu suas roupas e as poucas economias que mantinha escondidas em um pote de farinha vazio. Não era muito, mas teria que ser suficiente. Olhou uma última vez para o quarto que havia sido seu cárcere por 5 longos anos. A decisão estava tomada. Na noite seguinte, quando todos estivessem dormindo, ela e Ventania partiriam. Era uma loucura, ela sabia. Alberto a perseguiria, provavelmente a acusaria de roubo, arruinaria qualquer chance que ela pudesse ter de reconstruir sua vida. Mas a alternativa, continuar vivendo sob seu jugo, perder Ventania, era simplesmente insuportável. Pela primeira vez em anos, Luísa sentiu algo parecido com esperança. Não era uma sensação totalmente positiva, vinha misturada com medo e incerteza. Mas era real, e era sua. Amanhã à noite, tudo mudaria. O dia seguinte foi o mais longo da vida de Luísa. Cada minuto parecia se arrastar enquanto ela executava suas tarefas habituais, o coração pesado com a decisão que tomara. Por fora, mantinha a postura submissa de sempre, mas por dentro fervilhava com um misto de medo e determinação. Alberto estava insuportável, criticando cada detalhe de seu trabalho. A venda das terras aos Mendonça o deixara em um estado de euforia arrogante, que tornava seu comportamento ainda mais tirânico. Durante o almoço, derrubou propositalmente um copo de vinho na toalha branca, apenas para poder repreendê-la pela sujeira. Incompetente como sempre, rosnou ele, enquanto Luísa limpava o derramamento com mãos trêmulas. Depois de 5 anos, qualquer pessoa normal teria aprendido a servir adequadamente. Ela suportou os insultos em silêncio, como sempre fizera. Mas desta vez havia algo diferente. Cada palavra cruel apenas fortalecia sua resolução de partir. Miguel apareceu brevemente para o almoço e depois saiu novamente, evitando o pai. O hematoma em seu rosto agora exibia um tom arroxeado, mas ele não mencionou o incidente do dia anterior. Lançou a Luísa apenas um olhar de simpatia silenciosa antes de sair. À tarde, enquanto estendia lençóis no varal dos fundos, Luísa observou discretamente a rotina da fazenda, memorizando detalhes que seriam úteis para sua fuga. Notou que o tratador de cavalos, Joaquim, sempre saía às 7 da noite, após alimentar os animais. Alberto geralmente se recolhia por volta das 10, especialmente nas noites em que bebia mais, como havia feito no almoço. O plano que formulara era simples por necessidade. Esperaria até que todos estivessem dormindo, pegaria a Ventania e partiria pela estrada secundária que contornava a propriedade.
Seu destino seria a cidade de Santa Clara, a cerca de 20 quilômetros dali, onde sua tia Clotilde morava. Não via a tia há anos, desde que Alberto a convencera de que a mulher havia se mudado sem deixar endereço, mas recentemente descobrira por acaso, através de uma conversa entre trabalhadores, que ela ainda vivia no mesmo lugar. O maior risco, Luísa sabia, era ser pega antes mesmo de sair da fazenda. Se Alberto ou qualquer funcionário a visse levando Ventania no meio da noite, estaria perdida. E mesmo que conseguisse escapar, haveria a perseguição. Alberto jamais aceitaria perder seu valioso cavalo. À medida que a tarde dava lugar ao crepúsculo, Luísa sentia o nervosismo crescer. Enquanto preparava o jantar, derramou sal 2 vezes e quase cortou o dedo ao fatiar legumes. Sua mente estava ocupada demais planejando cada detalhe da fuga. Miguel jantou em silêncio, lançando olhares ocasionais para o pai, que bebericava vinho e reclamava dos preços do café. Luísa serviu a refeição, evitando qualquer contato visual, temendo que seus olhos pudessem revelar o que planejava. Estarei fora mais cedo amanhã, Alberto anunciou enquanto terminava seu jantar. Tenho um encontro com o tabelião às 8 para finalizar a papelada dos Mendonça. Quero o café servido às 6:30, sem atrasos. Sim, senhor. Luísa respondeu automaticamente, enquanto internamente ajustava seus planos. Se Alberto sairia cedo, significava que teria menos tempo para perceber sua ausência. Era uma pequena vantagem. E avise ao Joaquim que quero Ventania perfeitamente escovado e preparado para sexta-feira. Eduardo Mendonça virá vê-lo novamente antes de fecharmos o negócio. O estômago de Luísa contraiu-se. Sexta-feira, dali a 2 dias. O tempo estava se esgotando mais rápido do que imaginara. Após o jantar, ela limpou a cozinha com eficiência metódica, querendo terminar o mais rápido possível para se preparar. Quando finalmente se recolheu ao seu quarto, já passava das 9. Sentou-se na cama, ouvindo atentamente os sons da casa. A televisão no quarto de Alberto ainda estava ligada, e ocasionalmente podia ouvir sua tosse. Não podia arriscar sair enquanto ele estivesse acordado. Teria que esperar. As horas se arrastaram dolorosamente. Luísa permaneceu sentada, totalmente vestida, a pequena trouxa com seus pertences essenciais já preparada. O broche de sua mãe estava cuidadosamente embrulhado em um lenço e guardado no bolso do casaco. Seria sua única moeda de troca se precisasse de dinheiro. À meia-noite, a casa finalmente silenciou. Luísa esperou mais meia hora para garantir que Alberto estivesse realmente dormindo. Então, com o coração martelando no peito, abriu a porta do quarto e espiou o corredor escuro. Nada além do silêncio. Desceu as escadas pisando apenas nas bordas dos degraus, onde sabia que a madeira não rangia. A luz da lua que entrava pelas janelas fornecia iluminação suficiente para que ela se movesse sem acender lâmpadas. Na cozinha, pegou um pedaço de pão e uma maçã. Não sabia quando teria chance de comer novamente. Hesitou por um momento, então abriu a gaveta onde Alberto guardava dinheiro para as compras diárias. Havia algumas notas ali. Pegá-las seria roubo, ela sabia, mas também sabia que precisaria de cada centavo para sobreviver até chegar à casa da tia. Com os dedos trêmulos, Luísa apanhou as notas, odiando-se por isso, mas ciente de que não tinha escolha. Perdão, sussurrou para o silêncio da cozinha. Depois de tudo que Alberto lhe fizera, aquele pequeno furto ainda a fazia sentir-se culpada. Saiu pela porta dos fundos, agradecendo mentalmente pelas dobradiças recém-azeitadas que não fizeram barulho. O ar da noite estava fresco e carregado com o perfume dos pés de café em flor. A lua cheia iluminava o caminho até o estábulo como se quisesse guiá-la. Luísa parou várias vezes, verificando se não havia movimento na casa ou nos alojamentos dos trabalhadores. Tudo permanecia silencioso. Apenas o barulho ocasional dos grilos e o farfalhar das folhas nas árvores perturbavam a quietude noturna. Ao se aproximar do estábulo, sentiu o coração acelerar ainda mais. Estava prestes a cruzar uma linha que tornaria impossível voltar atrás. Estava prestes a roubar o orgulho de Alberto, seu valioso Ventania. Abriu a porta do estábulo com cuidado, agradecendo por conhecer cada rangido das tábuas antigas.
O cheiro familiar de feno e animal a recebeu. Ventania relinchou baixinho ao perceber sua presença, como se a saudasse. Shh, meu querido, ela sussurrou, aproximando-se de sua baia. Precisamos ser silenciosos esta noite. O cavalo parecia sentir a tensão, mas manteve-se surpreendentemente calmo enquanto Luísa abria a porta da baia. Ela nunca havia selado um cavalo sozinha antes, sempre observara Joaquim fazê-lo à distância, mas tentou lembrar-se de cada movimento. Com mãos incertas, colocou a manta sobre o dorso de Ventania, seguida pela sela leve que encontrou pendurada na parede. O cavalo permaneceu paciente, movendo-se apenas quando ela apertou demais a cilha. Desculpe, murmurou, afrouxando um pouco. Estou nervosa. Colocou sua pequena trouxa de roupas amarrada à sela e verificou se tudo estava firme. Então, respirando fundo, pegou as rédeas e conduziu Ventania para fora da baia. Foi nesse momento, com o coração explodindo de ansiedade, que ouviu a voz. Então é isso que você está fazendo. Luísa congelou, o sangue gelando nas veias. Virou-se lentamente, esperando ver Alberto com aquele olhar de fúria contida que tanto temia. Em vez disso, encontrou Miguel parado na entrada do estábulo, observando-a com expressão indecifrável. Miguel, eu... Ela não conseguiu terminar a frase. O que poderia dizer? Não havia como negar o que estava fazendo. Você está fugindo, ele completou por ela. Não era uma pergunta. Luísa sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Tudo estava arruinado. Miguel contaria ao pai, e Alberto jamais a deixaria partir. Pior ainda, sua punição seria terrível. Por favor, ela implorou, a voz quase inaudível. Não conte ao seu pai. Eu não aguentava mais, não podia deixar que ele vendesse Ventania. Para sua surpresa, Miguel se aproximou e gentilmente secou uma de suas lágrimas com o polegar. Eu não vou contar, ele disse num tom tão baixo quanto o dela. Na verdade, vim ajudar. Luísa o encarou, confusa. Ajudar? Achei que você poderia tentar algo assim, Miguel explicou, agora verificando as amarras da sela que ela havia feito. Você ama este cavalo, e meu pai nunca entenderia isso. Ele só vê Ventania como um troféu, algo para exibir ou vender quando o preço for bom o suficiente. Ele ajustou a sela corretamente e passou a ajudar Luísa a preparar Ventania para a jornada. Como soube que eu viria esta noite? Ela perguntou, ainda atordoada com a ajuda inesperada. Vi o jeito como você olhou para Ventania quando meu pai mencionou que o venderia, e notei que você estava coletando informações o dia todo, horários, rotinas. Ele deu um pequeno sorriso. Você não é tão discreta quanto pensa. Luísa sentiu um rubor subir ao rosto. Vou para a casa da minha tia em Santa Clara. Se eu conseguir chegar lá, você vai precisar disso. Miguel interrompeu, entregando-lhe um pequeno embrulho. Tem comida suficiente para 2 dias e um pouco de dinheiro. E tome cuidado com a estrada principal. Meu pai provavelmente procurará por lá primeiro. Luísa aceitou o pacote, muda de gratidão. Por que está me ajudando? Miguel hesitou, olhando para o chão por um momento. Porque você merece mais do que isso, Luísa. Mais do que ser humilhada todos os dias. E porque... Ele levantou os olhos encontrando os dela. Porque eu me importo com você. Havia algo em seu olhar, uma ternura que ela nunca havia notado antes. Ou talvez tivesse notado, mas estivesse assustada demais para reconhecer. Vá agora, ele sussurrou, ajudando-a a montar Ventania. Siga pelo caminho dos eucaliptos, é menos iluminado. E Luísa? Ele segurou sua mão por um momento. Boa sorte. Ela assentiu, incapaz de falar através do nó em sua garganta. Com um leve aperto dos calcanhares, incentivou Ventania a mover-se, saindo do estábulo para a noite aberta. A lua iluminava seu caminho enquanto ela guiava o cavalo pelo terreno familiar da fazenda. Olhou para trás uma vez, vendo a silhueta de Miguel parado na porta do estábulo, observando-o a partir. Então, virando-se para a frente, Luísa dirigiu Ventania para o trilho escondido entre os eucaliptos, rumo à liberdade que tanto ansiava.
O trilho entre os eucaliptos era estreito e raramente usado, coberto por folhas secas que abafavam o som dos cascos de ventania. A noite, embora iluminada pela lua, ainda oferecia sombras suficientes para ocultá-los enquanto se afastavam da fazenda Ouro Verde. Luísa cavalgava com o corpo inclinado para a frente, sussurrando palavras de encorajamento ao cavalo que parecia entender a gravidade da situação. Vai dar tudo certo, ela murmurava, tanto para a ventania quanto para si mesma. Só precisamos seguir em frente. Os primeiros quilômetros foram os mais tensos. A cada som, um galho quebrando, o ulular de uma coruja, Luísa sentia o coração saltar. Imaginava Alberto acordando, descobrindo sua ausência e a de ventania, ordenando uma busca imediata. Visualizava os homens da fazenda montados, com lanternas e talvez até armas, perseguindo-a pela noite. Mas à medida que a distância entre ela e a fazenda aumentava, o medo deu lugar a uma sensação diferente. Apesar da ansiedade, havia algo libertador em estar sozinha sob o céu estrelado, guiando ventania por terrenos que nunca havia explorado. Pela primeira vez em anos, seu destino estava em suas próprias mãos. A trilha de eucaliptos eventualmente desembocou em um caminho mais largo, uma estrada secundária usada principalmente por trabalhadores rurais. Luísa consultou as estrelas, tentando se orientar como sua mãe lhe ensinara quando criança. Santa Clara ficava a leste. Ela precisava continuar naquela direção até encontrar a estrada principal que levava à cidade. Ventania avançava num ritmo constante, sem demonstrar cansaço. De vez em quando, Luísa permitia que ele parasse para descansar e beber água dos riachos que cruzavam o caminho. Durante essas pausas, ela consultava o pequeno mapa que havia desenhado de memória, baseado em conversas ouvidas entre os trabalhadores da fazenda. Quando o céu começou a clarear no horizonte, Luísa procurou um local para se abrigar durante o dia. Sabia que seria muito mais seguro viajar apenas à noite, quando as chances de ser reconhecida eram menores. Avistou um pequeno bosque de árvores densas à beira da estrada e guiou ventania para lá. O local oferecia cobertura adequada. Árvores suficientemente próximas para escondê-los de quem passasse pela estrada, mas com espaço para que ventania pudesse pastar. Luísa desmontou com as pernas doloridas, nunca havia cavalgado por tanto tempo antes, e retirou a sela do cavalo para que ele pudesse descansar melhor. Você se comportou como um campeão, ela disse, acariciando o pescoço suado do animal. Ventania respondeu esfregando o focinho em seu ombro, um gesto que sempre a emocionava. Sentada sob a sombra de uma árvore, Luísa abriu o embrulho que Miguel lhe dera. Continha pão, queijo, algumas frutas e uma garrafa de água. Havia também um pequeno envelope com dinheiro, mais do que ela esperava, e uma nota escrita com letra apressada. Espero que isso ajude no começo. Sei que vai se sair bem. Talvez um dia nos encontremos novamente em circunstâncias melhores. Cuide-se, M. As palavras simples trouxeram lágrimas aos seus olhos. Miguel arriscara muito para ajudá-la. Se Alberto descobrisse, a fúria que descarregaria sobre o filho seria terrível. Luísa comeu com moderação, ciente de que precisaria racionar os suprimentos. Enquanto mastigava o pão, sua mente vagava entre o medo do presente e a esperança do futuro. Conseguiria chegar a Santa Clara sem ser capturada? Sua tia a receberia depois de tantos anos? E o que aconteceria quando Alberto inevitavelmente a encontrasse? O cansaço logo superou a ansiedade. Usando a trouxa de roupas como travesseiro e o casaco fino como cobertor, Luísa adormeceu sob a vigilância silenciosa de Ventania. Sonhou com sua infância, com os dias simples na pequena casa de seus pais antes que a doença os levasse. Sonhou com sua mãe ensinando-a a fazer pão, o cheiro do trigo e fermento impregnando a cozinha humilde. No sonho, sua mãe sorria e dizia: "Você sempre foi mais forte do que pensa, minha filha." Um barulho a despertou abruptamente. Ventania estava inquieto, as orelhas erguidas em alerta. Luísa se levantou de um salto, o coração acelerado. O sol já estava alto. Ela devia ter dormido por horas. Aproximou-se do cavalo, tentando acalmá-lo enquanto aguçava os ouvidos. Por um momento, tudo o que conseguiu ouvir foi o farfalhar das folhas e o canto distante de pássaros.
Então, o som que havia alarmado Ventania chegou até ela. Vozes masculinas aproximando-se pela estrada, acompanhadas pelo ruído característico de cavalos trotando. Luísa ficou paralisada pelo medo. Eram homens de Alberto? Tinham seguido seu rastro até ali? Agachando-se entre os arbustos, ela observou a estrada. Um grupo de 4 cavaleiros passou lentamente, conversando entre si. Reconheceu 2 deles, trabalhadores da fazenda Ouro Verde. O terceiro era Joaquim, o tratador de cavalos. E o quarto, cavalgando à frente com expressão tempestuosa, era o próprio Alberto. Ela não pode ter ido longe. A voz de Alberto chegou claramente até Luísa. Aquela ingrata não sabe cavalgar direito. Provavelmente está escondida em algum lugar perto daqui. E se ela pegou a estrada principal, patrão? Perguntou um dos homens. Tiago e os outros estão verificando aquela área, respondeu Alberto. Vamos continuar por este caminho. Quero aquele cavalo de volta hoje, e quanto àquela ladra. O resto da frase se perdeu à medida que o grupo se afastava, mas a ameaça implícita fez Luísa tremer. Alberto estava furioso, e sua busca era metódica. Ele não desistiria facilmente. Quando os cavaleiros finalmente desapareceram na curva da estrada, Luísa soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Havia escapado por pouco. Se Ventania tivesse relinchado, ou se ela tivesse escolhido um esconderijo menos denso, teriam sido descobertos. Passou o resto do dia em estado de alerta constante, sobressaltando-se com cada ruído. Não se atreveu a acender fogo, mesmo quando o ar esfriou com o crepúsculo. Comeu um pouco mais do pão e queijo, dando alguns pedaços de maçã para Ventania. Precisamos ser mais cuidadosos, sussurrou ao cavalo, preparando-se para retomar a jornada. Eles estão por toda parte. Quando a escuridão finalmente caiu, Luísa selou Ventania novamente e continuou sua jornada. Desta vez, evitou completamente a estrada, optando por seguir através de pastos e pequenas trilhas entre propriedades. O progresso era mais lento, mas também mais seguro. A segunda noite de viagem foi ainda mais tensa que a primeira. Cada sombra parecia um perseguidor, cada ruído distante um alerta de perigo. Ventania, sensível ao seu nervosismo, também se mantinha alerta, as orelhas girando constantemente. Por volta da meia-noite, eles cruzaram um pequeno rio. Luísa permitiu que Ventania bebesse à vontade, enquanto ela própria aproveitou para lavar o rosto e reabastecer sua garrafa d'água. Foi então que ouviu o som de cascos se aproximando. Sem tempo para se esconder adequadamente, ela rapidamente conduziu Ventania para trás de um grupo de árvores, agachando-se junto ao cavalo e rezando para que as sombras os ocultassem. 2 homens a cavalo chegaram à margem do rio. Não eram trabalhadores de Alberto. Suas roupas e montarias indicavam serem fazendeiros locais. Desmontaram para permitir que seus cavalos bebessem. Recompensa e tudo, um deles dizia. Santos está oferecendo bom dinheiro por aquele cavalo preto andaluz. E pela mulher que o roubou, o outro complementou. Dizem que ela trabalhou para ele por anos e então fugiu como uma ladra na noite. Bem, por 1000 cruzeiros, eu procuraria até no inferno, riu o primeiro. Amanhã vou dar uma olhada naquelas cabanas abandonadas perto da divisa. Quem sabe a sorte não me sorri. Os homens continuaram conversando enquanto seus cavalos bebiam, alheios à presença de Luísa a poucos metros de distância. Ela permaneceu imóvel, temendo que o mínimo movimento pudesse revelá-la. Quando finalmente partiram, suas pernas estavam dormentes de tanto tempo na mesma posição. A notícia da recompensa era alarmante. Alberto não estava apenas usando seus próprios homens, havia colocado praticamente toda a região atrás dela. 1000 cruzeiros era uma fortuna para muitos dos trabalhadores rurais da área. Qualquer um que a visse certamente a entregaria por tal quantia. Luísa esperou mais alguns minutos para garantir que os homens não retornariam, então montou Ventania novamente. Precisava se afastar o máximo possível antes do amanhecer. Santa Clara ainda estava distante. Pelo menos mais um dia completo de viagem no ritmo em que estava indo. A lua, agora minguante, oferecia menos luz que na noite anterior, tornando o caminho mais difícil.
Várias vezes tiveram que parar para que Luísa se orientasse pelas estrelas. O cansaço começava a pesar sobre ela. Dormir ao relento e em estado de constante vigilância não havia proporcionado descanso adequado. Por volta das 4 da manhã, ela avistou luzes ao longe. Uma pequena vila, talvez, ou uma fazenda maior. Manteve distância, circundando o local por um caminho mais longo. Foi nesse desvio que Ventania de repente tropeçou, perdendo o equilíbrio momentaneamente. Luísa agarrou-se à crina para não cair. O cavalo recuperou-se rapidamente, mas passou a mancar levemente da pata dianteira direita. Oh, não! Murmurou Luísa, desmontando para examinar o animal. Não havia ferimento visível, mas Ventania claramente sentia dor quando apoiava aquela pata. Provavelmente uma torção leve, resultado de pisar em algum buraco oculto pela escuridão. Luísa sabia que não podiam continuar assim. Ventania precisava descansar, ou a lesão pioraria. Mas o nascer do sol estava próximo, e ela ainda não havia encontrado um local adequado para se abrigar durante o dia. Com o coração pesado, tomou uma decisão. Guiando Ventania pelas rédeas, começou a caminhar, procurando algum lugar seguro onde pudessem se esconder até a noite seguinte. O horizonte já começava a clarear quando finalmente avistou o que parecia ser um celeiro abandonado à distância, meio escondido entre árvores altas. Era arriscado, poderia haver pessoas por perto, mas Ventania precisava urgentemente de descanso, e ela também estava exausta. Aproximando-se cautelosamente, Luísa verificou que o celeiro realmente parecia abandonado há algum tempo. Parte do telhado havia desabado, mas ainda havia área suficiente coberta para se abrigarem. Vamos descansar aqui hoje, ela disse a Ventania, conduzindo-o para dentro da estrutura. Amanhã você estará melhor, e continuaremos nossa viagem. No interior do celeiro havia feno antigo, mas ainda utilizável. Luísa fez uma cama improvisada para si mesma e verificou novamente a pata de Ventania. A luz fraca do amanhecer que entrava pelas frestas não revelou nenhum inchaço significativo, um bom sinal. Exausta, mas grata pelo abrigo, Luísa recostou-se no feno, permitindo-se relaxar um pouco. Santa Clara estava mais próxima a cada hora. Se conseguissem evitar os caçadores de recompensas por mais um dia, talvez tivessem uma chance real de alcançar a segurança. Luísa despertou sobressaltada, demorando alguns segundos para reconhecer onde estava. O celeiro abandonado estava escuro, exceto por alguns raios de sol que penetravam pelas frestas das tábuas velhas. Pelo ângulo da luz, ela percebeu que já passava do meio-dia, havia dormido mais do que pretendia. Sentou-se rapidamente, verificando os arredores. Ventania estava deitado no feno não muito longe, uma visão incomum para um cavalo. Isso a preocupou. Cavalos raramente se deitam, a menos que estejam muito cansados ou doentes. Ventania, chamou baixinho, aproximando-se do animal. O cavalo ergueu a cabeça ao som de sua voz, mas não se levantou imediatamente. Quando finalmente se pôs de pé, o fez com cuidado, evitando apoiar completamente a pata dianteira direita. A manqueira parecia pior do que na noite anterior. Luísa examinou a pata com atenção. Havia um leve inchaço agora, confirmando suas suspeitas de uma torção. Ela mordeu o lábio preocupada. Não poderiam continuar a viagem naquela noite como planejado. Ventania precisava de mais tempo para se recuperar. Tudo bem, amigo, sussurrou, acariciando o pescoço do animal. Vamos ficar aqui mais um dia. Você vai melhorar. O estômago de Luísa roncou, lembrando-a de que seus próprios suprimentos estavam diminuindo rapidamente. O pão e o queijo que Miguel lhe dera já haviam acabado, restando apenas uma maçã. Precisaria encontrar mais comida em breve, tanto para si quanto para Ventania. Cautelosamente, Luísa saiu do celeiro para explorar os arredores. O local parecia ser uma fazenda pequena abandonada há muito tempo. Além do celeiro, havia uma casa em ruínas e um poço antigo. Para seu alívio, não havia sinais de ocupação recente ou de que alguém estivesse por perto. O poço ainda continha água, o que resolveria pelo menos uma de suas necessidades imediatas. Usando sua garrafa vazia, Luísa retirou água suficiente para saciar sua sede
e para dar à Ventania mais tarde. Ao circundar a propriedade, descobriu uma pequena horta abandonada que, surpreendentemente, ainda produzia alguns vegetais silvestres. Reconheceu cenouras selvagens e batatas pequenas crescendo entre o mato. Era como encontrar um tesouro, comida inesperada quando mais precisava. Com os bolsos cheios de vegetais desenterrados, Luísa retornou ao celeiro, sentindo-se um pouco mais esperançosa. Ventania a recebeu com um relincho baixo, parecendo mais alerta do que quando ela saíra. Trouxe água fresca, disse ao cavalo, oferecendo-lhe a garrafa cheia. Enquanto Ventania bebia, ela limpou a área inchada da pata com um pedaço de tecido úmido. O cavalo estremeceu um pouco, mas permitiu o tratamento. Após cuidar de Ventania, Luísa sentou-se no feno para comer sua refeição escassa. As batatas cruas eram duras e terrosas, mas ela as comeu mesmo assim, agradecendo pela nutrição que proporcionavam. Guardou a maçã para mais tarde. Seria seu jantar. O dia transcorreu lentamente. Para passar o tempo e manter-se ocupada, Luísa limpou e reorganizou seus poucos pertences, contou o dinheiro que possuía e tentou planejar os próximos passos. Se Ventania melhorasse até a manhã seguinte, poderiam retomar a viagem na próxima noite. Se não, teriam que permanecer ainda mais tempo naquele lugar, aumentando o risco de serem encontrados. A possibilidade de Alberto e seus homens os alcançarem a aterrorizava. O que fariam com ela? Certamente a acusariam de roubo, possivelmente até a enviariam para a prisão. E Ventania? Ele seria vendido para Eduardo Mendonça, um jovem que ela instintivamente sabia que não trataria o animal com o respeito e carinho que merecia. Quando a tarde começou a declinar, Luísa decidiu verificar a estrada próxima para avaliar se havia movimento ou sinais de buscas na área. Saiu do celeiro com cautela, movendo-se agachada entre as árvores até chegar a um ponto que oferecia visão da estrada sem que fosse vista. O que viu gelou seu sangue. Um grupo de 3 homens a cavalo avançava lentamente pela estrada. Não eram trabalhadores de Alberto. Pareciam ser caçadores de recompensa, provavelmente atraídos pelo dinheiro que o fazendeiro oferecera. Eles paravam frequentemente, examinando o chão em busca de rastros. Um deles apontou para algo no solo, provavelmente marcas de cascos. Estavam rastreando-a e, pior, pareciam estar na direção certa. Luísa recuou silenciosamente, o coração martelando no peito. Precisava tomar uma decisão rápida. Se os homens continuassem naquela trilha, logo chegariam à fazenda abandonada. Não havia tempo para esperar Ventania se recuperar completamente. Correndo de volta ao celeiro, ela rapidamente começou a preparar tudo para partir. Selou Ventania com mãos trêmulas, sussurrando desculpas por precisar movê-lo antes que estivesse completamente recuperado. Sei que ainda dói, meu amigo, murmurou, mas não temos escolha. Eles estão se aproximando. Ventania pareceu sentir a urgência. Apesar do desconforto visível, ele se manteve firme enquanto ela apertava a cilha e amarrava sua pequena trouxa na sela. Antes de partir, Luísa espiou pela porta do celeiro. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados. Não era a escuridão completa que ela preferiria para viajar, mas a penumbra do crepúsculo teria que servir. Ela observou a estrada à distância. Os homens haviam parado, parecendo discutir algo entre si. Era agora ou nunca. Montando com cuidado para não pressionar demais o cavalo, Luísa conduziu Ventania pela parte de trás do celeiro, seguindo na direção oposta à estrada. Eles se moveriam através de campos abertos por enquanto, longe dos olhos dos perseguidores, e depois retomariam o caminho para Santa Clara quando estivessem a uma distância segura. Ventania avançava corajosamente, mancando, mas mantendo um ritmo constante. Luísa mantinha o corpo inclinado sobre seu pescoço, tanto para distribuir melhor o peso quanto para torná-los um alvo menos visível contra o horizonte. Atravessaram um campo de trigo alto, depois uma pequena floresta, sempre mantendo-se afastados de caminhos estabelecidos. O sol desapareceu completamente, e a escuridão tornou a navegação mais difícil.
Luísa precisava confiar mais na memória e na intuição do que na visão. Após cerca de 1 hora de viagem cautelosa, eles chegaram a uma pequena elevação que oferecia uma vista da região. Ao longe, Luísa podia ver luzes, provavelmente de uma vila ou povoado. Deveria se aproximar, buscando ajuda, ou continuar evitando qualquer contato humano. A decisão foi tomada por necessidade. Ventania estava claramente exausto, sua respiração pesada e a manqueira mais pronunciada. Não poderiam continuar muito mais sem descanso adequado. Além disso, Luísa mesma sentia a exaustão tomando conta, o corpo dolorido pela tensão constante. "Vamos tentar, garoto", ela sussurrou. "Talvez encontremos alguém que possa ajudar." Dirigiram-se cautelosamente em direção às luzes. À medida que se aproximavam, Luísa conseguia distinguir uma pequena vila com talvez 1 dúzia de casas espalhadas ao redor de uma praça central. Era menor que Santa Clara, provavelmente apenas um povoado de agricultores. Parou a alguns metros das primeiras casas, hesitante. Alberto provavelmente teria espalhado a notícia de seu roubo por toda a região. Se entrasse na vila montada em um cavalo andaluz negro, seria facilmente reconhecida. Por outro lado, Ventania precisava desesperadamente de cuidados adequados para sua pata, e ela também necessitava de suprimentos se quisessem completar a jornada até Santa Clara. Luísa desmontou, optando por uma aproximação mais discreta. Guiaria Ventania a pé, mantendo-se nas sombras, e tentaria avaliar o lugar antes de se revelar. A vila parecia tranquila àquela hora. Algumas janelas ainda mostravam luz, e de uma construção maior, possivelmente uma taverna, vinha o som abafado de conversas e música. Luísa contornou as casas periféricas, procurando um estábulo ou celeiro onde Ventania pudesse descansar. Encontrou um pequeno barracão parcialmente aberto nos fundos de uma propriedade. Não era ideal, mas serviria temporariamente. "Fique aqui e descanse", sussurrou ao cavalo, acomodando-o no espaço protegido. "Voltarei logo com ajuda." Com relutância, deixou Ventania e aproximou-se da casa principal. Luzes cálidas brilhavam nas janelas, e através de uma delas, podia ver uma mulher idosa trabalhando em algo próximo ao fogão a lenha. Reunindo coragem, Luísa bateu suavemente na porta. Houve um momento de silêncio, então passos lentos. A porta se abriu revelando a mulher que vira pela janela. Cabelos grisalhos presos em um coque simples, rosto marcado pelo tempo, mas com olhos vivos e atentos. "Sim?" a mulher perguntou, avaliando a jovem desconhecida e desgrenhada à sua porta. "Por favor", Luísa começou, a voz trêmula de exaustão. "Preciso de ajuda. Meu cavalo está ferido e eu..." "Entre, menina." A mulher interrompeu, abrindo mais a porta. "Você parece prestes a desmaiar." Luísa hesitou apenas um segundo antes de aceitar o convite. Algo na expressão da mulher inspirava confiança. Ou talvez fosse apenas seu desespero falando mais alto. "Obrigada", murmurou, entrando na casa simples, mas aconchegante. "Meu nome é Luísa." "Sou Dona Matilde", respondeu a mulher, guiando-a até uma cadeira perto do fogão. "Agora me conte, o que faz uma jovem como você viajando sozinha à noite com um cavalo ferido?" Luísa encarou aqueles olhos sábios e cansados e tomou uma decisão. Esta mulher poderia ser sua salvação ou sua perdição. Mas não tinha escolha. Precisava confiar em alguém. "Estou fugindo", confessou em voz baixa. "E há pessoas me procurando." Dona Matilde não demonstrou surpresa com a confissão. Seu rosto permaneceu calmo enquanto servia uma xícara de chá quente a Luísa, que a aceitou com mãos trêmulas. "Fugindo, é?" A mulher sentou-se em uma cadeira de balanço de frente para Luísa. "Não seria a primeira jovem a buscar refúgio nesta casa. Conte-me mais, menina." Havia algo na presença tranquila de Dona Matilde que desmanchava as defesas de Luísa. Talvez fosse o calor do fogão a lenha, o aroma reconfortante do chá, ou simplesmente o fato de estar falando com outra mulher depois de dias de solidão e medo. As palavras começaram a fluir. "Trabalhei por 5 anos na fazenda Ouro Verde para Alberto Santos.
Ela começou, observando com atenção a reação da mulher ao nome. Ele me tratava como se eu não fosse nada. Humilhações diárias, críticas constantes, ameaças. Dona Matilde assentiu levemente sem interromper. Eu teria suportado tudo isso, continuou Luísa, se não fosse por Ventania, o cavalo andaluz que pertencia a Alberto. Era a única alegria que eu tinha naquela fazenda. Nós desenvolvemos uma ligação especial, e então Alberto decidiu vendê-lo para Eduardo Mendonça. Os Mendonça, murmurou Dona Matilde, um toque de desaprovação em sua voz. Conheço a reputação deles, especialmente do filho. Eu não podia permitir, Luísa continuou, a voz embargada pela emoção. Então peguei Ventania e fugi, há 2 noites. Estou tentando chegar à casa de minha tia em Santa Clara, mas Ventania machucou a pata e estamos sendo perseguidos. Alberto está oferecendo recompensa para quem nos encontrar. Dona Matilde observou Luísa em silêncio por um longo momento, seus olhos avaliando não apenas as palavras, mas a postura, o olhar, os gestos. Então, com um suspiro, levantou-se. Vamos ver esse cavalo ferido, disse ela, pegando uma lamparina e uma cesta que continha o que pareciam ser ervas e bandagens. Depois decidiremos o que fazer. No pequeno barracão, Ventania aguardava inquieto. Ao ver Luísa, o cavalo relinchou baixinho em reconhecimento. Ele é mesmo magnífico, comentou Dona Matilde, aproximando-se do animal com movimentos calmos e precisos. Luísa ficou admirada com a maneira como a idosa lidava com o cavalo. Não havia hesitação em seus gestos quando se ajoelhou, apesar da idade, para examinar a pata dianteira de Ventania. Suas mãos moviam-se com a competência de quem já tratara muitos animais ao longo da vida. Não é grave, ela concluiu depois de um exame minucioso. Uma torção leve. Com o tratamento adequado e 2 ou 3 dias de repouso, estará como novo. 2 ou 3 dias? Luísa sentiu um aperto no peito. Não podemos ficar tanto tempo. Alberto e seus homens estão por toda parte. Ele não pode continuar viajando assim. Dona Matilde foi firme. Você vai acabar arruinando permanentemente a pata dele e então para que terá servido toda essa fuga? Luísa sabia que a mulher estava certa, por mais que a ideia de permanecer em um lugar por tanto tempo a aterrorizasse. Mas onde ficaremos? Perguntou desesperada. Se alguém nos vir, tenho um celeiro adequado nos fundos da propriedade, afastado dos olhos curiosos, respondeu Dona Matilde enquanto aplicava uma cataplasma de ervas na pata de Ventania. E quanto a você, ficará em minha casa. Se alguém perguntar, direi que é minha sobrinha visitando de Ribeirão Preto. Por que está me ajudando? Perguntou Luísa, a desconfiança se misturando à gratidão. Nem me conhece. Dona Matilde terminou de enfaixar a pata de Ventania antes de responder. Seus olhos, quando encontraram os de Luísa, tinham um brilho de determinação. Porque há 40 anos eu também fugi. Ela disse simplesmente. De um marido que me tratava como sua propriedade. Sei o que é sentir medo a cada sombra, a cada som. E sei também que às vezes precisamos de uma mão estendida para sobreviver. As palavras atingiram Luísa profundamente. Naquele momento, ela soube que poderia confiar nesta mulher que compreendia sua situação não por simpatia abstrata, mas por experiência própria. Juntas, levaram Ventania para o celeiro maior nos fundos da propriedade. Era um espaço amplo e bem conservado, com uma porta sólida que poderia ser trancada por dentro. Havia feno fresco e água limpa, e janelas pequenas o suficiente para não revelarem o que, ou quem, estava abrigado ali. Ele ficará seguro aqui, garantiu Dona Matilde. Agora vamos cuidar de você. De volta à casa, a idosa preparou uma refeição substancial para Luísa. Sopa quente, pão caseiro e queijo. Enquanto comia avidamente, Luísa observou o ambiente ao seu redor. A casa era simples, mas acolhedora. Havia plantas por toda parte, fotografias antigas nas paredes e um gato laranja que dormia tranquilamente sobre uma almofada desgastada. Você vive sozinha? Perguntou quando finalmente saciou a fome. Há muitos anos,
respondeu Dona Matilde, servindo mais chá. Meu marido morreu há décadas, graças a Deus. Nunca tive filhos. As pessoas daqui me respeitam porque conhecem minhas habilidades com ervas e remédios naturais. Sou a curandeira não oficial da vila. Luísa assentiu, compreendendo melhor por que a mulher tinha tanta experiência com ferimentos e tratamentos. Quanto a Santa Clara, continuou Dona Matilde, é um bom plano. Fica a menos de um dia de viagem daqui, indo pelo caminho certo. Sua tia sabe que você está indo para lá? Luísa baixou os olhos. Não exatamente. Não nos comunicamos há anos. Alberto, ele me fez acreditar que ela havia se mudado, que não queria mais contato comigo. Só recentemente descobri que ele mentiu, que ela ainda vive no mesmo lugar. Dona Matilde franziu o senho. Esse Alberto parece ter feito de tudo para isolá-la. Ele dizia que ninguém mais me aceitaria. Luísa confessou em voz baixa. Que eu era incompetente demais para conseguir outro emprego. Com o tempo, comecei a acreditar. É assim que homens como ele operam, disse Dona Matilde com amargura na voz. Destroem sua confiança até que você acredite que não tem escolha, a não ser permanecer sob seu controle. Luísa assentiu, recordando-se dos anos de degradação constante. Como cada crítica, cada comentário desdenhoso havia se acumulado, transformando-a na sombra temerosa que se tornara. Mas você provou que ele estava errado, continuou a idosa, com um sorriso tênue. Teve coragem de partir, de arriscar tudo por liberdade. Isso requer mais força do que a maioria das pessoas possui. As palavras de Dona Matilde trouxeram lágrimas aos olhos de Luísa. Ninguém jamais havia descrito suas ações como corajosas. Pelo contrário, sempre fora a medrosa, a inútil, a incompetente. Ouvir que possuía força era quase difícil de acreditar. Agora, disse Dona Matilde, levantando-se com a agilidade surpreendente para alguém de sua idade, você precisa de um banho quente e uma boa noite de sono. Amanhã pensaremos em como proceder. Um banho. Luísa quase gemeu de prazer ao ouvir essas palavras. Depois de dias na estrada, sentia-se imunda. Dona Matilde aqueceu água no fogão e preparou uma banheira de metal em um quarto adjacente, adicionando ervas aromáticas à água quente. Enquanto se banhava, Luísa sentiu as tensões dos últimos dias se dissolvendo temporariamente. A água quente aliviava não apenas a sujeira, mas também parte do medo e da exaustão que carregava. Depois, vestida com uma camisola emprestada que era grande demais para seu corpo esguio, Luísa foi conduzida a um pequeno quarto nos fundos da casa. A cama, embora simples, parecia um luxo depois de noites dormindo ao relento. Durma o quanto precisar, disse Dona Matilde colocando uma lamparina na mesa de cabeceira. Aqui você está segura. Luísa quase acreditou nisso ao se deitar entre os lençóis limpos, o corpo dolorido finalmente relaxando. Seu último pensamento antes de mergulhar no sono foi para a ventania, confortavelmente instalado no celeiro, recebendo os cuidados que merecia. Acordou sobressaltada algumas horas depois, o coração disparado. Por um momento não reconheceu onde estava, o pânico ameaçando dominá-la. Então lembrou-se. A casa de Dona Matilde, o refúgio inesperado. Pela janela pequena do quarto, podia ver que ainda era noite. O que a acordara? Aguçou os ouvidos e então ouviu. Vozes masculinas vindas da frente da casa, o som inconfundível de cascos de cavalo na terra batida. Luísa sentiu o sangue gelar nas veias. Levantou-se rapidamente e entreabriu a porta do quarto. No corredor escuro, quase colidiu com Dona Matilde, que vinha em sua direção. «Fique aqui e não faça barulho», sussurrou a mulher mais velha, seu rosto tenso à luz fraca da lamparina que carregava. «Homens procurando por você e pelo cavalo. Deixe que eu lide com eles. Mas se eles descobrirem, confie em mim». Dona Matilde apertou brevemente seu braço. «Não é a primeira vez que escondo alguém em minha casa». Antes que Luísa pudesse protestar, a idosa já se afastava em direção à porta da frente, ajustando o xale sobre os ombros e assumindo uma expressão de irritação por ser incomodada a esta hora da noite.
Luísa recuou para o quarto, deixando a porta entreaberta apenas o suficiente para ouvir a conversa. Seu coração batia tão forte que parecia ensurdecer seus ouvidos. Através da fresta da porta, Luísa conseguia ouvir a conversa na entrada da casa. A voz de Dona Matilde soava irritada e sonolenta, como se tivesse sido rudemente despertada de um sono profundo. Que motivo tão importante faz vocês incomodarem uma senhora idosa a esta hora da noite? Ela perguntava com aspereza. Perdão pelo incômodo, Dona Matilde, respondeu uma voz masculina que Luísa não reconheceu. Estamos procurando por uma mulher e um cavalo andaluz preto. Alberto Santos está oferecendo recompensa por informações. A mulher é ladra, fugiu com o animal mais valioso da fazenda Ouro Verde. E o que isso tem a ver comigo? Dona Matilde rebateu. Tenho cara de quem esconde ladrões em minha casa? Houve um momento de hesitação. E então outra voz, mais grave, falou. Vimos pegadas de cavalo perto daqui. Achamos que ela pode estar nas redondezas. Ah, pegadas de cavalo. O sarcasmo na voz de Dona Matilde era cortante. Em uma vila rural. Que surpresa extraordinária! Luísa sentiu uma pontada de admiração pela velha senhora. Sua confiança parecia inabalável, mesmo enfrentando homens provavelmente armados no meio da noite. Precisamos verificar sua propriedade, disse o primeiro homem, sua voz agora menos respeitosa. Houve um momento de silêncio tenso, e então Dona Matilde respondeu com uma calma gelada. Vicente Moraes, eu trouxe você ao mundo com estas mãos. Tratei sua febre quando tinha 10 anos e todos pensavam que não passaria da noite. Cuidei de sua mãe em seus últimos dias, e agora você vem à minha porta no meio da noite, me tratando como uma criminosa. Outro silêncio. Luísa imaginou o homem, Vicente, desconfortável sob o olhar acusador da idosa. Dona Matilde, só estamos fazendo nosso trabalho, ele respondeu, agora em tom conciliatório. A recompensa é boa e dizem que a mulher passou por estas bandas. E eu já disse que não há ninguém aqui além de mim, respondeu Dona Matilde firmemente. Mas se vocês insistem em não acreditar na palavra de uma mulher que nunca mentiu para ninguém nesta vila, então venham. Vasculhem minha casa. Acordem-me novamente quando terminarem. O coração de Luísa acelerou. Se eles entrassem, seria descoberta em instantes. E Ventania, no celeiro... Não será necessário, Dona Matilde, disse Vicente após outro momento de hesitação. Acreditamos na senhora. Perdão pelo incômodo. Humph, respondeu a idosa. Da próxima vez, pensem 2 vezes antes de acusar pessoas honestas de abrigar criminosos. E diga a Alberto Santos que se quiser encontrar sua empregada e seu cavalo, deveria tratar melhor os 2. Boa noite. Luísa ouviu o som da porta se fechando com firmeza, seguido pelo murmúrio abafado dos homens se afastando. Alguns minutos depois, Dona Matilde retornou ao corredor, encontrando Luísa ainda agarrada à porta entreaberta, tremendo de medo e alívio. Eles se foram, disse a idosa, seu rosto voltando à expressão gentil de antes. Por enquanto. Como conseguiu? Luísa começou admirada. Vantagens de viver no mesmo lugar por décadas. Dona Matilde deu de ombros. Conheço todos aqui desde que nasceram. Eles podem estar temporariamente seduzidos pela ideia de uma recompensa, mas não ousariam desrespeitar abertamente a bruxa velha que conhece todos os seus segredos. Luísa soltou uma risada nervosa, seguida de um soluço de alívio. Obrigada. Você salvou nossas vidas. Não me agradeça ainda, respondeu Dona Matilde subitamente séria. Eles se foram, mas voltarão. Vicente tem um bom coração, mas o outro, Antônio, é ganancioso e desconfiado. Tenho certeza que voltará para verificar o celeiro quando achar que estou dormindo. O que faremos? Luísa sentiu o pânico crescendo novamente. Vamos adiantar nossos planos, decidiu Dona Matilde. Ajude-me a preparar algumas coisas. Nas 2 horas seguintes, ambas trabalharam silenciosamente. Dona Matilde preparou uma bolsa com comida suficiente para vários dias. Pão, queijo, carne seca, frutas. Luísa, seguindo suas instruções,
Recolheu remédios e ervas para a Ventania, além de bandagens extras. A pata dele ainda não está totalmente recuperada, murmurou Dona Matilde enquanto trabalhavam. Mas com estes medicamentos e o tratamento que fiz, ele deve aguentar a viagem se forem devagar. Quando tudo estava pronto, a idosa levou Luísa até um baú antigo no canto de seu quarto. Dele retirou roupas masculinas gastas, mas ainda em bom estado. Vista-se com isso, instruiu. Será mais seguro viajar como rapaz. Ninguém está procurando por um jovem camponês. Estão procurando uma mulher. Luísa hesitou apenas um instante antes de aceitar a lógica do disfarce. Vestiu as calças ásperas de algodão, a camisa de mangas compridas e o colete simples. Seus cabelos, embora não muito longos, foram escondidos sob um chapéu de palha. Perfeito, aprovou Dona Matilde, examinando-a criticamente. Com essa luz fraca ninguém perceberá. Só lembre-se de falar o mínimo possível. Sua voz ainda é feminina demais. Em seguida, foram ao celeiro pela porta dos fundos da casa, evitando caminhos abertos onde poderiam ser vistas. Ventania relinchou baixinho ao ver Luísa, parecendo sentir que algo importante estava acontecendo. Ele está melhor, comentou Dona Matilde, examinando a pata do animal. Mas ainda precisa de cuidados. Aplique esta pomada 2 vezes ao dia e refaça a bandagem sempre que ficar solta. Luísa assentiu, absorvendo cada instrução com atenção. Esta mulher havia se tornado sua aliada mais importante, sua mentora em um momento de desespero. Como poderia algum dia retribuir tamanha bondade? Por que está me olhando assim, menina? Dona Matilde perguntou, notando seu olhar fixo. Estou apenas agradecida, respondeu Luísa, a voz embargada. Você não precisava arriscar tanto por mim, uma estranha. A idosa sorriu, um sorriso que suavizou as rugas profundas de seu rosto. Quando eu fugi, há tantos anos, alguém me ajudou também. Uma mulher como eu que não fez perguntas, apenas estendeu a mão quando eu mais precisava. Estou apenas retribuindo o favor ao universo. As palavras tocaram Luísa profundamente. Talvez um dia ela também pudesse ajudar alguém necessitado, continuando esta corrente silenciosa de solidariedade. Enquanto Luísa selava a Ventania, tomando cuidado extra com a pata ferida, Dona Matilde traçou um mapa detalhado em um pedaço de papel. Não siga a estrada principal, ela advertiu, marcando o caminho com um carvão. Vá por este trilho entre as fazendas Pereira e Nascimento. É pouco usado, mas bem definido. Depois há um riacho. Siga-o na direção leste por aproximadamente 1 hora. Por fim, você verá uma elevação com 3 grandes árvores no topo. De lá, Santa Clara já estará visível. Luísa memorizou o mapa, assimilando cada detalhe da rota. Seria uma jornada de pelo menos 6 horas, mesmo com Ventania em boas condições. Com a lesão, provavelmente levaria mais tempo. E quanto à minha tia? Perguntou subitamente insegura. E se ela não me reconhecer? Ou não quiser me receber depois de tanto tempo? Clotilde Almeida, certo? Dona Matilde sorriu novamente. A conheço. Ocasionalmente vamos ao mesmo mercado em Santa Clara. É uma boa mulher, com um coração generoso. Ficará feliz em receber a sobrinha que pensava haver perdido. Você a conhece? Luísa sentiu uma onda de esperança. Como ela está? Como é sua casa? Perguntas demais para uma hora tão crítica, respondeu Dona Matilde gentilmente. Você mesma descobrirá em breve. Agora é hora de partir. A noite não durará para sempre, e vocês precisam de um bom avanço antes do amanhecer. Com um último abraço apertado a Dona Matilde, Luísa montou em Ventania. O cavalo parecia entender a gravidade do momento, permanecendo perfeitamente imóvel enquanto ela se ajeitava na sela. Siga para o norte por enquanto, instruiu Dona Matilde, abrindo silenciosamente a porta do celeiro. Mantenha-se longe de estradas até estar bem afastada da vila. E lembre-se, você é Luísa agora, um jovem trabalhador rural, não Luísa. Luísa assentiu, seu disfarce masculino assumindo uma nova responsabilidade com este nome temporário. Respirou fundo, sentindo o peso do momento. Esta era a última etapa de sua jornada.
A mais perigosa, talvez, mas também a que a levaria finalmente à segurança. Não há palavras suficientes para agradecer, disse a dona Matilde, a voz baixa e intensa. Não agradeça, respondeu a idosa. Viva bem, Luísa. Viva livre. Esta será a minha recompensa. Com um último olhar para a mulher que tanto a ajudara, Luísa guiou Ventania para fora do celeiro, para a noite fria e incerta. A lua, agora apenas um fino crescente, oferecia pouca luz, o que era tanto uma bênção quanto um desafio. Olhando para trás uma última vez, viu Dona Matilde na porta do celeiro, uma silhueta pequena e frágil que, no entanto, abrigava uma força extraordinária. Então, com um leve aperto de calcanhares, incentivou Ventania a seguir em frente em direção a Santa Clara, em direção à liberdade que tanto ansiava. A noite envolvia Luísa como um manto protetor enquanto cavalgava silenciosamente, mantendo-se entre as sombras sempre que possível. Ventania se movia com surpreendente agilidade apesar da pata ferida, como se compreendesse a importância daquela jornada final. Às vezes, Luísa murmurava palavras de agradecimento e encorajamento, prometendo ao cavalo que em breve ambos estariam seguros. Seguindo as orientações de Dona Matilde, evitou as estradas principais, escolhendo caminhos estreitos entre plantações e terrenos baldios. A cada som distante, um latido de cão, o mugido de uma vaca, o ruído ocasional de algum veículo, seu corpo enrijecia de tensão, pronta para se desviar ou se esconder. Seu disfarce masculino trazia uma estranha sensação de poder. Com as roupas de homem e o chapéu escondendo seus cabelos, sentia-se menos vulnerável, menos visível. Talvez houvesse nisso uma lição sobre o mundo em que vivia, pensou amargamente. Um mundo onde o simples fato de ser mulher a tornava um alvo mais fácil. Após cerca de 2 horas de viagem, encontrou o riacho mencionado por Dona Matilde. A água brilhava sob a luz fraca das estrelas, correndo suavemente entre pedras arredondadas. Seguiu seu curso como instruído, permitindo que Ventania bebesse e descansasse por alguns minutos. O céu começava a clarear no horizonte quando avistou a elevação com as 3 grandes árvores. Sentiu o coração acelerar. De lá, segundo Dona Matilde, já poderia ver Santa Clara. Estava tão perto da segurança, tão perto de finalmente escapar das garras de Alberto. Mas a subida revelou-se mais difícil do que esperava. O terreno era íngreme e pedregoso, exigindo que Luísa desmontasse e guiasse Ventania cuidadosamente. A pata ferida do cavalo tornava a escalada ainda mais desafiadora. Ele hesitava a cada passo, e Luísa podia sentir sua dor como se fosse própria. Só mais um pouco, ela incentivava, acariciando seu pescoço suado. Você é forte, meu amigo. Nós conseguimos chegar até aqui, vamos conseguir terminar o caminho. Quando finalmente alcançaram o topo da elevação, o sol começava a erguer-se no horizonte, colorindo o céu com tons de laranja e rosa. E lá, ainda distante, mas claramente visível no vale amplo que se abria à sua frente, estava Santa Clara. Era maior do que Luísa lembrava de sua infância. Várias ruas dispostas em grade, uma igreja com torre branca no centro, casas coloridas pontilhando o verde da vegetação circundante. A visão trouxe um nó à sua garganta. Ali estava o lugar onde encontraria sua única família restante, onde poderia, talvez, reconstruir sua vida. O caminho para o vale parecia simples, mas Luísa sabia que agora enfrentava novos riscos. A luz do dia, mesmo com o disfarce, poderia ser reconhecida. E embora Santa Clara fosse maior que a vila de Dona Matilde, as notícias circulavam rapidamente no interior. Era quase certo que Alberto tivesse espalhado a história da empregada ladra também ali. Desceu a colina lentamente, permitindo que Ventania encontrasse seu próprio ritmo, evitando pressionar sua pata ferida. Enquanto avançavam, planejava o que faria ao chegar à cidade. Precisaria encontrar a casa de sua tia sem chamar atenção. Se alguém perguntasse, era apenas Luiz, um trabalhador rural à procura de emprego. Quando chegaram ao vale, o sol já estava completamente acima do horizonte.
Luísa guiou Ventania para uma pequena área arborizada onde poderiam descansar antes de entrar na cidade. O cavalo pastou um pouco enquanto ela comia parte dos suprimentos que Dona Matilde lhe dera. O pão estava delicioso, alimentando não apenas seu corpo, mas também sua determinação. À distância, ouviu o sino da igreja tocando. 8 badaladas, ainda era cedo. As pessoas estariam começando seus dias, abrindo lojas, indo ao mercado. Um bom momento para chegar sem chamar muita atenção, misturando-se à atividade normal da manhã. Reajustou o chapéu, certificando-se de que nenhum fio de cabelo escapava para trair seu disfarce. Verificou a pata de Ventania, aplicando mais um pouco da pomada que Dona Matilde lhe dera. O inchaço havia diminuído, mas ele ainda mancava visivelmente. Vamos lá, disse montando novamente. Falta pouco agora. Ao se aproximar das primeiras casas da cidade, Luísa manteve a cabeça baixa, o chapéu sombreando seu rosto. Algumas pessoas já circulavam pelas ruas, mulheres carregando cestas, homens a caminho do trabalho. Ninguém parecia prestar atenção especial ao jovem solitário montado em um cavalo negro que mancava levemente. Santa Clara não havia mudado tanto quanto parecia à distância. As ruas ainda eram as mesmas, embora houvesse mais casas, algumas lojas novas. Luísa reconheceu pontos de referência de sua infância: a padaria da esquina, o Largo da Fonte, a escola com suas janelas azuis. O mais difícil era lembrar exatamente onde ficava a casa de sua tia. Fazia tanto tempo desde sua última visita. Recordava-se vagamente de uma casa amarela com uma pequena varanda e um jardim na frente. Ficava em uma rua estreita, não muito longe da igreja. Cavalgou lentamente pela praça central, tentando orientar-se. A igreja estava à sua direita, imponente e familiar. Se suas memórias estivessem corretas, a casa da tia Clotilde ficava em algum lugar naquela direção, talvez 3 ou 4 quadras adiante. Foi então que viu o cartaz. Pregado em um poste de madeira próximo ao mercado municipal, o papel amarelado exibia um desenho simplificado de um cavalo negro e o que parecia ser o retrato de uma mulher. Mesmo à distância, Luísa reconheceu a si mesma e a Ventania. Abaixo da imagem, em letras grandes, procura-se, recompensa oferecida. Sentiu o sangue gelar nas veias. Alberto havia espalhado sua busca até Santa Clara, e pela quantidade de pessoas que paravam para ler o cartaz, a notícia já estava circulando. Luísa desviou o olhar rapidamente, continuando seu caminho como se nada tivesse visto. Precisava encontrar a casa de sua tia o mais rápido possível. Cada minuto exposta nas ruas aumentava o risco de ser reconhecida. Virou em uma rua lateral, menos movimentada, e depois em outra. Algo naquele caminho parecia familiar. O formato das árvores, a curva da estrada. Seu coração acelerou quando avistou algumas casas adiante, uma construção amarela com varanda. Aproximou-se cautelosamente. Sim, havia um jardim na frente, pequeno, mas bem cuidado, cheio de gerânios coloridos. Na caixa de correio, ainda que desgastado pelo tempo, podia-se ler Almeida. Era ali, a casa de tia Clotilde. Luísa desmontou com pernas trêmulas, sentindo uma mistura de medo e esperança tão intensa que quase a deixava tonta. E se a tia não a reconhecesse? E se a rejeitasse? Anos haviam se passado. A menina que Clotilde conhecera agora era uma mulher, marcada por experiências que a haviam transformado profundamente. Respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Não havia alternativa. Precisava tentar. Amarrou Ventania a uma árvore próxima, acariciando-o uma última vez para lhe dar confiança. Então, ajeitando as roupas masculinas e o chapéu, caminhou até a porta da frente. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu bater. Houve um momento de silêncio que pareceu eterno. Então, passos se aproximando. A porta se abriu. Uma mulher de cerca de 60 anos estava parada na entrada. Cabelos grisalhos presos em um coque simples, olhos castanhos por trás de óculos de armação fina, rosto marcado pelo tempo, mas ainda com traços que Luísa reconheceu imediatamente.
Tia Clotilde havia envelhecido, mas era inconfundivelmente ela. Sim? Perguntou a mulher, examinando com curiosidade o jovem aparentemente desconhecido à sua porta. Luísa abriu a boca, mas nenhum som saiu. De repente, todas as palavras que planejara dizer evaporaram-se. Como explicar tudo? Como condensar 5 anos de sofrimento? A fuga, o medo, a esperança? Lentamente, com dedos trêmulos, retirou o chapéu. Seus cabelos curtos caíram sobre a testa, emoldurando um rosto que, apesar das mudanças, ainda carregava os traços da menina que Clotilde havia amado. Tia, conseguiu finalmente dizer, a voz embargada. Sou eu, Luísa. Os olhos da mulher mais velha se arregalaram em choque e descrença. Ela deu um passo à frente, as mãos estendidas como se para tocar o rosto de Luísa, verificar se era real e não uma ilusão. Luísa, sussurrou, a voz trêmula. Minha Luísa? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de ambas. Clotilde tocou a bochecha da sobrinha com dedos gentis, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Eles me disseram que você não queria me ver, Luísa soluçou. Que você tinha se mudado, que não se importava comigo. Oh, minha menina! Clotilde balançou a cabeça, os olhos cheios de dor. Eu procurei por você. Fui até a fazenda várias vezes, mas aquele homem horrível sempre dizia que você não queria contato, que estava bem, que era feliz lá. Luísa sentiu como se algo se quebrasse dentro dela. O último vínculo com a mentira que Alberto havia tecido ao seu redor. Todo esse tempo, sua tia havia tentado encontrá-la, enquanto ela acreditava estar sozinha no mundo. Posso ficar com você? Perguntou, a vulnerabilidade de uma criança perdida transparecendo em sua voz adulta. Eu e meu cavalo, nós não temos para onde ir. Clotilde abriu os braços, envolvendo Luísa em um abraço que emanava segurança e amor. Minha casa sempre foi sua casa, disse com firmeza. Você está em casa agora. Nos dias que se seguiram, Luísa finalmente conheceu o que era paz. A casa da tia Clotilde, embora modesta, era aconchegante e acolhedora, um verdadeiro lar. Ventania foi instalado no pequeno estábulo nos fundos da propriedade, onde sua pata continuou a se recuperar sob os cuidados atentos de Luísa. Clotilde não fez perguntas no início. Deixou que a sobrinha se adaptasse, que voltasse a sentir segurança. À noite, sentavam-se na varanda observando as estrelas, às vezes em silêncio, outras vezes relembrando memórias da infância de Luísa. Era como reconstruir uma ponte sobre um abismo de anos perdidos. Aos poucos, Luísa contou sua história. As humilhações diárias, o isolamento, o medo constante. Falou sobre Ventania e como o cavalo havia se tornado seu único amigo naquele ambiente hostil. Descreveu a fuga, os perseguidores, o auxílio inesperado de Miguel e Dona Matilde. Clotilde escutava tudo com olhos marejados, segurando as mãos da sobrinha como se temesse perdê-la novamente. Se eu soubesse, repetia várias vezes, se eu soubesse o que ele estava fazendo com você. Não havia como saber, Luísa consolava. Alberto manipulava a todos. Era especialista em controlar informações, em isolar pessoas. Mas a sombra de Alberto ainda pairava sobre elas. Os cartazes de Procura-se continuavam espalhados pela cidade, e ocasionalmente homens desconhecidos eram vistos fazendo perguntas nas tavernas e mercados locais. Luísa raramente saía de casa, e quando o fazia, mantinha o disfarce masculino que Dona Matilde lhe dera. Ventania também precisava permanecer escondido. O estábulo nos fundos da casa era protegido por árvores altas, mas ainda assim, Luísa temia que alguém pudesse reconhecer o distintivo cavalo andaluz negro. 2 semanas após sua chegada, enquanto tomavam café da manhã, Clotilde colocou o jornal local sobre a mesa. Você precisa ver isso, disse, apontando para uma notícia na 3ª página. O título dizia: Conhecido fazendeiro oferece recompensa por cavalo roubado. Abaixo, havia uma foto de Alberto Santos e um texto detalhando como sua empregada ingrata havia fugido levando seu valioso cavalo andaluz.
A recompensa havia aumentado para uma quantia exorbitante. Ele não vai desistir, vai? Luísa murmurou, sentindo o estômago afundar. Homens como Alberto Santos não estão acostumados a perder, respondeu Clotilde, o rosto grave, especialmente para mulheres que deveriam ser submissas a eles. Aquela noite, Luísa teve dificuldade para dormir. Sabia que não poderia viver para sempre escondida, que eventualmente alguém a reconheceria ou veria Ventania. E então, o que aconteceria? Alberto a arrastaria de volta para a fazenda Ouro Verde? Ou pior, a denunciaria às autoridades por roubo. Na manhã seguinte, sua decisão estava tomada. Não posso continuar assim, tia, disse durante o café. Vivendo com medo, olhando por cima do ombro a cada minuto. Não é justo com você, nem comigo, nem com Ventania. O que está pensando em fazer? Clotilde perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Vou confrontá-lo. Em público, onde não poderá simplesmente me arrastar de volta ou me silenciar. É perigoso demais, protestou Clotilde. Alberto Santos é influente. As pessoas acreditam nas mentiras dele. Nem todas, respondeu Luísa pensando em Miguel, em Dona Matilde, na própria tia. E aqueles que o conhecem de verdade sabem do que ele é capaz. Se eu ficar em silêncio, ele vence. Se eu falar, talvez outros também falem. Clotilde encarou a sobrinha longamente, vendo não mais a menina assustada que conhecera, nem a jovem quebrada que chegara à sua porta 2 semanas antes, mas uma mulher determinada a enfrentar seu algoz. Então farei o que puder para ajudar, disse finalmente. Durante os dias seguintes, elaboraram um plano. Clotilde, respeitada na comunidade por seu trabalho como professora aposentada, usou seus contatos para descobrir quando Alberto viria novamente a Santa Clara. Aparentemente, ele visitava a cidade regularmente, procurando pessoalmente por Luísa e Ventania. A oportunidade surgiu mais cedo do que esperavam. O Festival da Colheita Anual de Santa Clara ocorreria no domingo seguinte, e Alberto Santos, como um dos principais produtores da região, certamente estaria presente. No dia do festival, o centro da cidade estava repleto de barracas coloridas, música, danças e competições. Agricultores exibiam seus melhores produtos, artesãos vendiam suas criações e famílias inteiras participavam das festividades. Alberto chegou pouco depois do meio-dia, acompanhado por 2 homens que pareciam mais seguranças do que amigos. Vestido impecavelmente como sempre, caminhava entre as pessoas com aquele ar de superioridade que Luísa conhecia tão bem. Do quarto de Clotilde, no 2º andar de uma pensão que dava para a praça principal, Luísa observava sua chegada. Seu coração batia forte, mas suas mãos já não tremiam. Estava pronta. Vestiu o traje que haviam preparado. Não mais o disfarce masculino, nem as roupas simples de empregada que usara por anos. Era um vestido modesto, mas elegante, que pertencera à sua mãe, e que Clotilde guardara todos esses anos. Diante do espelho, viu uma mulher que mal reconhecia, alguém com dignidade e propósito. Tem certeza? Perguntou Clotilde uma última vez. Luísa assentiu. Mais do que nunca. Desceram juntas e se dirigiram aos fundos da pensão, onde Ventania aguardava, totalmente recuperado de sua lesão. O cavalo relinchou baixinho ao ver Luísa, como se soubesse que algo importante estava para acontecer. Enquanto isso, na praça, Alberto participava do júri da competição de melhores produções agrícolas, seu papel de respeitado fazendeiro em plena exibição. A multidão se acotovelava para ver os resultados, criando um círculo natural ao redor dos jurados. Foi nesse momento que um murmúrio começou a percorrer a praça. Pessoas apontavam, afastavam-se, criando um corredor pelo qual avançava uma figura que poucos inicialmente reconheceram. Luísa montada em Ventania. O cavalo movia-se com elegância e força, sua pelagem negra brilhando sob o sol do meio-dia. Sobre ele, Luísa mantinha-se ereta, o rosto sereno, os olhos fixos em seu objetivo. Quando Alberto finalmente a viu, seu rosto passou da surpresa ao ultraje e então a uma raiva contida. Fez menção de avançar,
mas percebeu rapidamente que estavam cercados por dezenas de testemunhas. "Ali está ela!" gritou, apontando acusadoramente. "A ladra que roubou meu cavalo." Um silêncio tenso caiu sobre a multidão. Luísa parou Ventania a poucos metros de Alberto. Sua voz, quando falou, surpreendeu a si mesma pela firmeza. "Não roubei nada que não fosse já meu por direito. Este cavalo e eu compartilhamos o mesmo destino, Alberto. Ambos éramos prisioneiros em sua fazenda. Ambos éramos tratados como propriedade. A diferença é que Ventania recebeu cuidados porque tinha valor financeiro. Eu só recebia desprezo." Alberto soltou uma risada seca. "Que melodrama! Esta mulher trabalhou para mim por 5 anos. Dei-lhe teto, comida, trabalho. E como agradecimento, ela fugiu com o meu cavalo de competição mais valioso." "É verdade que você me deu um teto", respondeu Luísa, ainda calma. "Mas também me deu humilhação diária. Me isolou da minha família, mentindo para minha tia, dizendo que eu não queria vê-la. Me fez acreditar que não tinha valor, que não sobreviveria um dia sem você." Suas palavras ecoaram pela praça silenciosa. Muitos dos presentes conheciam Alberto, faziam negócios com ele, o respeitavam publicamente. Mas quantos conheciam seu verdadeiro caráter? Quantos haviam visto o que se escondia por trás da fachada de fazendeiro bem-sucedido? "Pensem no que estão vendo", continuou Luísa, agora dirigindo-se não apenas a Alberto, mas a todos ali. Um homem acostumado a possuir, a controlar, furioso porque uma simples empregada ousou desafiá-lo. Um homem que trataria com mais cuidado um cavalo do que um ser humano. Do meio da multidão, uma voz familiar gritou: "Ela fala a verdade." Era Miguel. O filho de Alberto havia chegado sem ser notado e agora avançava para perto de Luísa e Ventania. "Meu pai a tratava como lixo", continuou Miguel, enfrentando o olhar furioso de Alberto. "Eu vi. Todos na fazenda viram. E ninguém fez nada, inclusive eu por muito tempo." Um murmúrio crescente percorreu a multidão. Outras vozes se juntaram. Antigos empregados da fazenda Ouro Verde que haviam se demitido devido aos maus tratos, vizinhos que testemunharam explosões de raiva de Alberto, comerciantes que conheciam sua reputação de negociante impiedoso. Alberto tentou rebater, mas cada vez mais pessoas relatavam experiências negativas com ele. A maré havia virado. O homem que pensara estar expondo uma ladra agora se via exposto. Dona Matilde emergiu de entre as pessoas, aproximando-se de Luísa. "O verdadeiro caráter de um homem", disse em voz alta e clara, "se revela na forma como trata aqueles que considera inferiores." Alberto Santos falhou nesse teste repetidamente. Alberto, percebendo que perdia o controle da situação, lançou sua última cartada. "Isso não muda o fato de que ela roubou minha propriedade", gritou, apontando para a Ventania. "Este cavalo me pertence legalmente." Foi então que Clotilde se adiantou, um papel na mão. "Na verdade, não pertence mais." Ela ergueu o documento para que todos vissem. "Este é o recibo de compra, assinado ontem entre mim e Eduardo Mendonça." Curiosamente, apesar de seu interesse anterior, o jovem Mendonça praticamente me implorou para ficar com o animal, dizendo que seu pai havia desistido subitamente da transação. Os olhos de Alberto se arregalaram em choque. Impossível. Eduardo nunca... "Uma oferta irrecusável", continuou Clotilde sorrindo. "E agora, como proprietária legal, transfiro a posse de Ventania para minha sobrinha, Luísa Almeida." A multidão explodiu em aplausos e conversas. Alberto, derrotado e humilhado, recuou, seus 2 seguranças igualmente constrangidos. Sem outra opção, ele abandonou a praça sob os olhares acusadores da comunidade que antes o reverenciava. Luísa desmontou, as pernas trêmulas não de medo, mas de emoção. Miguel se aproximou, um sorriso tímido no rosto. "Obrigada por falar", ela disse. "Sei o quanto deve ter sido difícil." "Deveria ter feito isso muito antes", ele respondeu. "Mas nunca é tarde para fazer o que é certo." Dona Matilde abraçou Luísa com força. "Eu disse que você era forte, menina, mais forte do que imaginava." Enquanto o festival continuava ao seu redor, Luísa acariciou o pescoço de Ventania,
sentindo uma liberdade que ia além da simples ausência de opressão. Era a liberdade de quem enfrentou seu maior medo e descobriu que era maior que ele. Somos livres agora, sussurrou ao cavalo. Realmente livres. Ventania relinchou suavemente, como se compreendesse perfeitamente o que aquelas palavras significavam. Juntos, haviam percorrido uma jornada que mudara o destino de ambos para sempre.